Tudo bem com vocês, meus queridos irmãos e amigos do Distrito de Três Corações? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que o áudio esteja bom, a imagem. Hoje, esses dias eu troquei o fone de ouvido, né, que antes eu tinha aquele com o cabinho, e hoje eu estou com um que é Bluetooth, né, sem fio. E aí, às vezes, eu não sei se ele está funcionando bem, se você está ouvindo bem e puder dar um ok aí pelo chat, eu agradeço, tá? Então, uma boa noite, irmão Paulo Roberto. Deus abençoe. Abençoe nossos irmãos lá em Lambari. E eu espero que vocês estejam com boa saúde, sejam em paz. Irmã Eliane também, uma boa noite. Deus continue abençoando você e sua família. Irmão Valdecides, saudades, Valdecides, Claudinha, que Deus abençoe vocês também. Andressa, um grande abraço, saudade, Andressa, das músicas, dos momentos de louvor que você dirige ali na Igreja Central de Três Corações. Muitas saudades. Obrigada pelo feedback. Que bom que vocês estão ouvindo, então, perfeitamente. Obrigada, Andressa. Um forte abraço, irmã Lourdes, a Adriana queridinha, aos meninos todos, né? O Juninho, todo mundo que está por aí. Que Deus continue abençoando vocês. A igreja de Monsenhor Paulo, todos os irmãos de Monsenhor Paulo, estamos com muitas saudades daquelas confraternizações lá na igreja de Monsenhor Paulo, uma delícia, né? E também o pessoal de Campanha, tivemos no último final de semana um lindo batismo lá na igreja de Campanha, Deus seja louvado por isso, um forte abraço para vocês também. Cambuquira, os nossos irmãos de Cambuquira, os nossos irmãos de São Gonçalo do Sapucaí, que Deus abençoe a cada um de vocês, os nossos queridos amigos e irmãos lá do Bom Pastor, Deus abençoe também, e os nossos irmãos também da Igreja Central, né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês com muita saúde, muita paz, e quero dizer que nós estamos aqui sempre à disposição. Se você precisar de qualquer coisa, né, pode nos procurar pelo WhatsApp, pelo telefone, fique bem à vontade, nós, né, o pastor e eu, a nossa família está à sua disposição. E hoje nós temos um tema extremamente importante, que é o tema da chuva serôdia, parte 2, o capítulo 2, né? Se meu povo orar. Então, hoje nós teremos um tema bastante voltado para a oração, que é parte, né, já da nossa quarta-feira, uma quarta-feira de oração. Então, nós teremos esse tema, se meu povo orar, fazendo alusão aí à chuva serôdia, né, o derramamento do Espírito Santo, algo de suma importância para os nossos dias, sempre foi, mas muito mais agora que nós tanto almejamos, né, que isso aconteça para que o Senhor Jesus volte logo para nos levar para casa, né? Então, que Deus te abençoe nesta noite, que o Espírito Santo inunde o teu coração para que você e eu, né, compreendamos a palavra de hoje, compreendamos a mensagem que Deus quer trazer para as nossas vidas hoje. Então, eu quero dar uma boa noite aqui para meu esposo, o pastor Michael, que já está por aqui também, e que Deus o abençoe e use mais uma vez para transmitir a nós esta preciosíssima mensagem. Um beijo, meu amor, que Deus te abençoe. Obrigado, meu amor. Boa noite a todos, uma ótima noite de oração, um culto abençoado para todos nós. Eu cheguei na correria e estávamos de uma saidinha para visitar rapidinho a 3 pessoas que eu queria cumprimentar aqui, mandar um abraço. Foi tão rapidinho que deu tempo só de conversar bem rapidinho. Eu vou fazer a oração aqui agora, via live, né? São estudantes da Bíblia. É a Maria Amanda, o Rosivaldo e a Regiane. Eu conheci eles no dia 1º de junho. A Amanda, conheci ela no dia do reencontro. Nesse ano nós tivemos um reencontro organizado por secretaria. Mando abraços aqui para Mariane, para o Evaldo.
estamos meio distantes aí, mas aquele evento foi uma bênção. Veio o Cássio com o quarteto dele, e nós tivemos essa programação tão linda, né? E no apelo passaram várias pessoas, e uma das pessoas que passou, foram mais de 20 pessoas que passaram no apelo. E ali passou a Maria Amanda. Então, estou mandando um abraço aqui para Maria Amanda. Depois, perdemos um pouco o contato, mas numa das lives, há uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, me chamou a atenção que nos comentários aparecia um tal de Rosivaldo falando que queria batizar, que tinha aceitado o apelo de Luiz Gonçalves. Aí eu falei para Ju, como é que a gente consegue agora, através do YouTube, o contato desse rapaz? E aí a gente ficou assim, sem saber o que fazer. Aí, de repente, no dia 1º de junho, no dia antes, né, no final de maio, a Amanda me ligou, a gente falou pelo WhatsApp, que tinha chegado o namorado dela, e queria que os visitasse e tudo mais, para estudar a Bíblia. E eu fui lá, e cheguei lá, e era o Rosivaldo que tinha aparecido numa das lives falando que queria batizar. Ele estava em Brasília, assistiu a gente lá em Brasília, veio para cá, para Três Corações, e agora ele está aqui procurando trabalho, procurando emprego. Eu sei que é uma situação difícil hoje em dia de procurar emprego, mas já aproveito de falar, ele tem experiência na área de condomínios, ele é segurança, né? Então, se houver alguém nos escutando aqui em Três Corações, algum dos irmãos tem algum contato de algum condomínio, de algum lugar onde esteja precisando de um segurança, eu já aproveito de fazer aqui a utilidade pública, né? Então, um grande abraço, Rosivaldo, Amanda e Regiane, que é a prima da Amanda, que estava junto no dia da visita e hoje também deu uma passadinha rápida por lá e nos cumprimentamos. Vou fazer oração por vocês aqui hoje. Vou mandar um abraço também aqui para a Dea, a irmã Dea, ela é de São Gonçalo Sapucaí. Nós visitamos ela no sábado retrasado e ela estudou a Bíblia com a irmã Susana de Monsenhor Paulo, elas são primas, e ela aceitou também fazer parte da nossa igreja. E ela, como já foi batizada por imersão, ela vai fazer a profissão de fé. A ficha dela já está preenchida, nós vamos marcar apenas o dia. A irmã Deia continua animada ali, eu sei que a senhora está nos assistindo. Deus te abençoe. A obra não pode parar, irmãos. Tem também um abraço especial para a Daniele, a bebecinha mais nova do distrito, né? A pessoa que nasceu no sábado passado. Vamos ser charás de aniversário agora. Ela vai poder falar que tem o mesmo aniversário que eu, né? No dia de sábado tivemos esse privilégio de batizá-la e com certeza foi uma bênção. Os irmãos estavam lá na igreja, estávamos todos com máscaras, com as proteções, tudo bonitinho, né? Todo mundo separadinho, a uma certa distância, né? Mais de 1 metro e meio, as famílias podiam ficar mais juntinhas, né? Mas temos lindas fotos aí que depois eu poderia ter mostrado hoje, né? Mas a gente vai mostrar em alguma outra oportunidade, tá bom? Então, os abraços dados a Daniele, a Deia, a Regiane, Rosivaldo e a Amanda. Deus abençoe os estudantes da Bíblia, aqueles que estão se preparando, aqueles que falaram aceito. Eu tenho alguns irmãos também que têm seus filhos que estão já na idade do batismo. Agora vem a primavera em setembro, né? E eu lembrei aqui da Aninha, porque ela também falou, eu aceito. Eu quero mandar um abraço especial para a Aninha e toda a sua família, porque nós estamos com saudades, mas a gente vai se ver logo em breve e planejar o seu batismo para que seja uma dedicação linda ao nosso Senhor Deus. Ok, Aninha? Grande abraço. Abraço aos aventureiros, desbravadores, jovens, a todas as pessoas do nosso distrito. E vamos então orar nesse momento, né? Feche seus olhos e já já vamos estudar a Bíblia. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, misericordioso
maravilhoso com cada um dos seus filhos. Pedimos uma bênção especial sobre estas pessoas que eu falei aqui, partindo da última até os primeiros. Eu te peço uma bênção sobre a Aninha, que o Senhor confirme essa decisão de entregar sua vida a Jesus. Abençoe toda a família da Aninha, o Daniel, a Claudiane, o Glauber, que o Senhor cuide dessa família e em representação de todas as famílias da igreja também, essa bênção seja extensiva a todos nós. Que o Senhor abençoe também a Daniele, que acabou de batizar, que o Senhor cuide dos seus caminhos, que o Senhor abençoe ela, seu esposo, seu filhinho e toda a sua família, irmãs que também estão se preparando para tomar essa decisão do batismo. Abençoe também a irmã Deia. A irmã Deia é uma simpatia, uma senhora muito simpática. Ela mora lá em São Gonçalo do Sapucaí. Nós pedimos uma bênção especial sobre ela e toda a sua família, seu filho, e que todos possam passar bem durante esse período de quarentena. Que o Senhor também abençoe a Maria Amanda, o Rosivaldo e a Regiane, que eles recebam uma bênção especial. Agora que eu cheguei lá, eles estavam estudando a Bíblia. Que coisa linda, maravilhosa de ver como esses jovens, adultos, idosos estão sedentos da palavra de Deus. Abençoe mais uma vez a sua palavra, que este estudo possa nos trazer clareza, possa nos trazer entendimento e a necessidade, sobretudo, de orarmos mais pedindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos a unção do Santo Espírito. Amém. Amém. Vamos lá. Morcinha, quer falar alguma coisa? Cumprimentar mais alguém? Tem algum comentário aí que você está acompanhando? Eu não estava preparada para essa interação, agora estava ligada aqui no chat. Tem bastante gente aqui, a irmã Conceição, a irmã Nilda, a irmã Nara, o pessoal lá de Monsenhor Paulo está ligadinho aqui. Irmão Sebastião, o irmão da oração, né? Está aqui conosco também. Irmã Custódia, a Claudinha com o Valdecir, estão todos por aqui. E por esses dias também foi aniversário do Daniel. O Daniel, irmão da Aninha, da Claudiane, do Glauber. Aniversário do Dan também. Aproveitamos de mandar um abraço, né? E que Deus abençoe. Então, que Deus abençoe esta mensagem, né? Que o pastor esteja inspirado pelo Santo Espírito para falar aos nossos corações também. Amém. Parabéns, Daniel. Só gente bonita em junho, hein? Só gente bonita que nasce em junho. Meu pai também, minha mãe, eles são de junho. E meu sobrinho que está prestes a nascer. Eu pensei que ia nascer no sábado, dia do meu aniversário. Mas deve estar nascendo por esses dias também. Um abraço, Érica. Forças aí nos últimos dias, antes do nascimento do filhote. Deus abençoe meu irmão também, todos os que estão nos assistindo. A nossa cunhada, a minha cunhada, né, Luciano, João, que Deus abençoe meus sogros também. Gente, esse é um momento que a gente aproveita de se ver com os familiares, né, graças à tecnologia, e com todos os queridos, né, irmãos no sangue de Cristo, somos todos uma família. Ali atrás da minha esposa está uma arte ali que fala família, plano de Deus, projeto de Deus. Não dá para ler direito, né? Família, projeto de Deus. Muito bem, gente, vamos lá. Eu prometi que ia fazer essa segunda parte, então vamos cumprir essa promessa, né? O Espírito Santo vai nos iluminar, né? A inspiração, só corrigindo um pouquinho a palavra que usou minha esposa, né? A inspiração é um processo que emana de Deus, né? E é aquela ferramenta que a gente conhece como a forma que o profeta recebe a revelação
e transmite hacia nós, né? Então, tanto a revelação como a inspiração são atos de Deus sobre o profeta, certo? Agora, a iluminação também é um ato de Deus, mas é sobre aquele que estuda a profecia, ou estuda as palavras do livro. Qual livro? A Bíblia, né? Os livros da Bíblia, certo? Então, nós participamos do processo de iluminação, nós somos iluminados, nós somos esclarecidos a respeito daquilo que foi inspirado, de acordo à revelação que foi outorgada ao profeta. Ok? Vamos lá. Vamos ao primeiro texto. Essa noite nós vamos, já que o título tem essa alusão, né, nós vamos a 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Pode buscar na sua Bíblia. Hoje eu não preparei slide. Hoje eu fiz aqui vamos fazer aqui na Bíblia mesmo, né? Segundo livro das Crônicas, o capítulo 7 e o versículo 14. Um texto muito conhecido, muito usado, tem uma música. Poderíamos ter usado a música ali, né? Mas depois você pode assistir ali, já que está todo mundo em casa, no YouTube. Coloca ali aquela música linda, assim, meu povo, né? Diz assim, então, 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bem, essa é uma indicação do próprio Deus, né? Ele quer que nós nos humilhemos, que nós abandonemos nossos pecados, que nos afastemos dos maus caminhos, né? Que busquemos a presença de Deus, e Ele então, Ele nos ouvirá desde os céus, perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra. Essa é uma condição constante, esse foi um pedido que Deus fez para Salomão, né? É uma aliança que fez Deus com Salomão. Cada vez que estivermos precisando do perdão, da sanidade, nós devemos clamar ao nosso Deus. Joel, capítulo 2, versículo 26 e 28. Nós temos o texto que nós estudamos há umas 3 quartas-feiras atrás, certo? Sobre a chuva serôdia, a chuva temporã primeiro, depois a chuva serôdia. Joel capítulo 2, versículo 26. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o povo jamais será envergonhado. Versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. O 29, até sobre vossos servos e vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Certo? Nós estudamos de que haveriam 2 momentos em que nós receberíamos o Espírito Santo descer com poder. E nós já vimos a chuva temporã, né, lá no primeiro século, com os discípulos, depois dos 40 dias que Jesus passou com eles, reforçando os aprendizados que ele teria falado durante seu ministério de 3 anos e meio. E então, depois de assunto ao céu, o Senhor repetiu uma frase que nós vamos estudar hoje. Ele falou, antes de ir para o céu, uma coisa muito importante. Foram as últimas palavras de Cristo
antes de subir aos céus. Não estou falando das últimas palavras de Cristo antes de morrer, né? Porque ele já tinha ressuscitado, ele tinha se apresentado perante os discípulos durante 40 dias, e ele manifestou o último desejo antes de se separar momentaneamente dos seus discípulos, certo? E ele fez lembrança do ensinamento que ele tinha feito antes, certo? Mas já já vamos chegar aí. Vamos então ao livro de João, o livro de João, capítulo 14, 15 e 16 de João. Nós vamos dar vamos usar bastante a Bíblia, né, para nos guiarmos nesse estudo. A pregação original que eu faço quando falo acerca desse tema, ela se chama Em Nome de Jesus, Amém. Já preguei em todas as igrejas esse tema, só que às vezes em algumas tinha bastante gente, em outras tinha pouquinha gente, às vezes era uma quarta-feira e ia pouquinha gente. Agora eu agradeço a Deus pela tecnologia, porque nos permite atingir mais e mais corações, e ainda fica gravado e muitas pessoas podem ver em outros horários, mesmo que agora tenha uma quantidade X, mais tarde alguém pode se beneficiar também com esse tema. Então, vamos lá. Vou repetir esse tema para o distrito, mas agora tenho a esperança de que muitas mais pessoas sejam atingidas com esses ensinamentos da palavra de Deus. Veja bem, eu falo em nome de Jesus, amém, no tema original. Eu fiz uma adaptação agora, porque tem tudo a ver com a chuva serode, com o derramamento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, como nós estudamos na vez passada, né, um evento que vai acontecer logo em breve, né, para que seja pregado o Evangelho em todo o mundo. Né. Nada adianta estratégias, técnicas de pregação, sair, correr atrás, se o Espírito Santo não estiver conosco para terminar a pregação do Evangelho. E esse é um momento determinado por Deus, que vai acontecer quando vier a plenitude do tempo, certo? Antes também eu pregava esse mesmo tema e chamava o tema de a segunda vinda do Espírito Santo. Né? Que a gente só se preocupa com a segunda vinda de Cristo, mas deveríamos nos preocupar mais com a segunda vinda do Espírito Santo. Né? Mas já vou explicar essa questão do nome, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, capítulo 14 de João. Ali nós vamos entender, de acordo à estrutura, de acordo às palavras que nós temos ali, né? Vocês lembram na lição da Escola Sabatina, um tempo atrás, estudamos que nas línguas originais, né, no hebraico, no grego, nós carecemos de alguns símbolos, né, da ênfase, né, da expressão das palavras. Então a Bíblia usa a repetição quando quer enfatizar uma coisa que é muito importante. Então vamos lá. A gente vai encontrar várias vezes uma palavrinha aqui. Capítulo 14 começa o discurso de Cristo, né? Confortando os discípulos, falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava consolando, falando que ele iria para uma função de preparação, né? Ele iria preparar moradas para nós, para depois vir nos buscar. Ele estava anunciando a existência da Nova Jerusalém, onde tem morada para nós, e que é um lugar que existe lá no céu, é uma cidade preparada para todos nós. No Apocalipse diz que ela tem 12 mil estádios para um lado, 12 mil estádios para o outro e 12 mil estádios para cima. É um cubo perfeito, é como se fosse um planeta cúbico, né? Um planeta quadrado, né? De uma forma diferente, né? Como se fosse uma grande cidade com vários
pisos ou vários estágios, né? E já engenheiros calcularam mais ou menos quantas pessoas caberiam ali, né? Quem tiver curiosidade, procure o estudo do pastor Estina, né? O pastor Estina tem um amigo engenheiro que calculou quantas pessoas caberiam na Cidade Santa, os salvos de todos os tempos, desde Adão em diante. Mas, enfim, quando Jesus está nesse discurso, estima-se que esse discurso foi feito na Santa Ceia, né? Quando ele estava reunidos ali, quando estava reunido com seus discípulos ali, depois que Judas teria saído, né? E Jesus então falou algumas palavras ali com os discípulos, então falou esse capítulo 14, dando esperanças para os discípulos, que ele estaria indo, mas voltaria para nos buscar. E ali no versículo 13 começa uma série de repetições de uma palavrinha. Preste atenção, olha. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Tudo quanto pedirdes. Quiser fazer uma marquinha ali, nessa palavra pedirdes, ou colocar um numerinho ali, 1. A primeira vez que fala pedirdes em meu nome. Você sabe que quando nós estudamos a Bíblia, quando fazemos um curso bíblico, os elementos principais de um curso bíblico é estudar a palavra de Deus, né? A existência de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e já vem o estudo da oração. E ali sempre aparece uma perguntinha, em nome de quem devemos orar? E aparece esse texto como resposta. Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E esse texto justifica, então, que nós oremos em nome de Jesus, porque é Jesus que está falando, certo? Agora, interessante é que no 14 repete e diz assim, você pode colocar um número 2 agora ali nessa palavra pedirdes. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha, 2 vezes, essa aqui é uma exclamação, né? Já que não tem exclamação no grego e no hebraico também não tinha, usa-se na Bíblia, então, a repetição. Mas agora vamos dar um pulinho. Antes do pulinho, nós vamos ir ao capítulo 15 daqui a pouquinho. Ainda no 14, só para você entender o contexto. Jesus fala que irá preparar mansões, mas que vai deixar alguém conosco. No versículo 16 diz, e eu rogarei, né, enquanto nós pedirmos a Jesus, em nome de Jesus ao Pai, né, Jesus vai rogar ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, né, o Consolador, o Paracletos, que a gente estuda ali na teologia, né, no grego. Enfim, só para você entender o contexto dessa fala de Jesus no capítulo 14, 15 e 16 de João, é a promessa do Consolador, a promessa da vinda do Espírito Santo. Ele iria embora, mas deixaria alguém igual a ele, né? Ou seja, um outro consolador. Quando fala esse outro, não é uma cadeira e um sofá, é uma cadeira e outra cadeira, é um outro igual, certo? Isso dá para entender quando você estuda aí a língua do grego, o grego koiné. Mas vamos lá, o contexto todo, só para você entender, é a promessa do Espírito Santo. 14, 15 e 16 de João é a promessa de Jesus falando aos seus filhinhos, aos seus discípulos, que o Espírito Santo estaria conosco, certo? Vamos dar um pulinho. Antes do pulinho tem o versículo 26, olha que interessante. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Certo? Olha, o Pai enviará em meu nome. O segundo versículo que lemos aqui, o versículo 14, diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O 13 anterior diz,
tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Certo? Então, olha, e aqui no 26 diz que ele enviará em seu nome, em nome de Cristo, o Consolador. Mas vamos lá. Você anotou o número 1 no versículo 13, você anotou o número 2 no versículo 14. As duas vezes que aparece a palavra pedir. Agora pule até o 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7, no meio desse sermão lindo da videira e dos ramos, que Jesus está falando com seus discípulos, no versículo 7, então, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui só não fala em meu nome, mas está falando em pedir. Então anote um numerinho 3 ali. Certo? Vamos dar um pulinho quântico aqui mais uns versículos à frente. O tempo não nos vai permitir ler os 3 capítulos inteiros, mas você pode ler depois para você entender a beleza dessa mensagem que Cristo falou aos seus discípulos. Capítulo 15 ainda, no versículo 16, no finalzinho de novo, fala: pedirdes ao Pai em meu nome. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vosotros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, coloque um número 4 ali nesse versículo, ou na palavrinha aí, pedirdes, certo? Novamente, pedir. E aqui fala novamente em nome de Jesus, certo? Então, já vão 4 verbos pedir, certo? Vamos continuar aqui. Agora, capítulo 16, mais um pulinho ali, certo? Antes de ir para o 16, veja o que diz no 15, 26. Capítulo 15 de João, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Lembra o que aconteceu no Pentecostes? Já vamos chegar lá, né? Eles começaram a testemunhar, falar em línguas, várias línguas, né? Discípulos, simples pescadores, dizem por aí que são muito simples, né? Inclusive, até João, o Evangelho de João, tem muitos errozinhos na escrita, no grego koiné, porque João não era um doutor, né, na língua do grego, né? Ele era um simples pescador. Só que, lembre-se que um simples pescador tem que vender seu peixe. E é parecido o que acontece no Paraguai, por exemplo. Quando você vai no Paraguai ou em alguma fronteira que seja muito comercial, as pessoas ali falam várias línguas. Basicamente, eles têm que se virar em algumas línguas para poder vender seu peixe, né? Você vai no Paraguai, você escuta eles falando em espanhol, em guarani, em português. Uma vez eu fui comprar uma raquete de ping-pong numa loja lá bem grande que tinha, assim, estavam baratinhas, umas raquetes profissionais de tênis. E eu passei uma nota de R$ 50 e a pessoa não me deu troco. Então foi a raquete mais cara que eu teria comprado na minha vida. Parece que R$ 11 e tinha que me dar o troco, né? Eu falei: moça, e o troco? Aí ela falou: qual troco? Você me passou o dinheiro justo. Não, eu te passei uma nota de R$ 50. Eu, não, aqui é só dólar e não sei o quê. Tá. Aí ela começou agora a falar em guarani comigo. Aí eu não entendia nada. Aí depois ela começou a falar em português, ou seja, em espanhol, né? E falou para a moça do lado: oh, eu peguei uma nota de R$ 50 aí e tal.
e ele está cobrando aí, o que eu faço, mas eu preciso, não sei o quê. Aí eu comecei a entender tudo que ele estava falando. Mas, enfim, aí eu falei em espanhol, aí ele teve que me devolver os R$ 50 e eu devolvi a raquete para eles. Eu nem comprei mais. Mas, enfim, os discípulos, eles, como pescadores, eles tinham a iniciação das letras em algumas... Quando chegava lá um romano para comprar peixe, eles tinham que falar um pouquinho de latim, né? Quando chegava ali um judeu, eles falavam já no hebraico, dominava um pouquinho do aramaico também, que era uma forma de hebreu mais antigo, de hebraico mais antigo. Eles falavam um pouquinho de grego, é tanto assim que João conhecia um pouquinho do grego, um pouquinho bastante, mas ele não escrevia 100%. Mas, enfim, estou falando isso porque existe muita gente que fala assim, simples pescadores, e o Espírito Santo fez eles falarem línguas. Eu não discuto isso, eu não tenho dificuldade em entender isso. Mas se eu me inserir na história bíblica, no contexto lá onde existiam os discípulos, existia Jesus ali, quando eles existiram, a gente tem que entender que Deus usa a quem também está preparado, né? O Espírito Santo potencializou várias línguas ali, além de falar em línguas novas, diferentes, fenício, macedônico, enfim, bom, grego, todas as pessoas que tinham ali falavam várias e várias línguas. Com certeza algumas foram totalmente novas, mas algumas eles conheciam um pouquinho também, e eles foram aprimorados no momento de falar. Então, esse é um apelo, eu faço aqui um apelozinho. Irmãos, não pretenda ser um instrumento do Espírito Santo sem preparação. Todos nós precisamos nos preparar de alguma forma, né? Conhecer um pouquinho das línguas, conhecer um pouquinho da missão, como que está funcionando a missão ultramar, né? Depois do mar lá na África, na Europa, na Austrália, do outro lado. Gente, nós precisamos entender como funciona a pregação do Evangelho, precisamos estar ligados para que o dia que Deus quiser nos usar, nós possamos ter, além da nossa experiência mínima, né, a força, o poder do Espírito Santo. Mas aí é um outro tema, tá bom? Eu me desviei aqui um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos agora ao capítulo 16 e o versículo 23. 16, 23 diz assim: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Novamente, pedirdes e em meu nome. Pode colocar o numerinho 5 ali. E o 24, né? E olha a intencionalidade do que já acabamos de ler, né? Vou ler de novo, 23 e 24. Naquele dia, está falando assim, naquele momento, no momento X, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, versículo 24, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Olha aí, põe o número 6 ali nesse versículo, que aparece de novo pedirdes, ou pedido, em meu nome. Só que ali fala assim uma reflexão, né? Até agora nada tem me pedido em meu nome. Nada tendes pedido em meu nome. Aí eu pergunto para vocês, os discípulos, eles pediam coisas para Jesus quando Pedro estava com a sogra doente, né? Vamos lá visitar minha sogra. Era um pedido de sanidade, né? Mas aqui eu imagino a confusão dos discípulos, né? Bom, será que não pedimos mesmo? Mas a gente já tem pedido. Como se a gente não soubesse pedir, né? Mas, enfim, vamos lá. O último pedir desse meu nome aparece no versículo 26. 16, 26. Diz assim: Naquele dia pedireis em meu nome, e vos digo que rogarei, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido
e eu vim de parte de Deus. Enfim, são 7 vezes que aparece o verbo pedir em relação a um ensinamento que Jesus está passando para os discípulos no contexto do Espírito Santo. Em outras palavras, já podemos aqui entender que Jesus queria que os discípulos estivessem pedindo em seu nome o Consolador. O contexto não tem como interpretar de outra forma, né? Por isso que é importante contextualizar, entender o que está escrito antes, depois, entender a situação. Estava no momento em que Cristo ia ser entregue, né? Ele estava avisando, gente, lembrem-se, esse ensinamento é muito importante. Eu preciso que vocês façam, ele estava pedindo, usando o mesmo verbo que Jesus usou, né? Jesus estava pedindo para que os discípulos pedissem em seu nome. E não era cura, não era uma bicicleta, não era um carro, não era afastá-los de um vírus. Era um pedido específico. Vocês precisam pedir em meu nome ao Espírito Santo, e ele será outorgado. E aqui nós vamos, então, examinar um pouquinho o livro de Atos, né? Vamos lá no livro de Atos, já que estamos falando da chuva seródia, no contexto da vinda do Espírito Santo com poder. Só para você entender, eu chamava esse tema de Em Nome de Jesus, Amém, porque virou um abracadabra, né? Se a oração não terminar com Em Nome de Jesus, Amém, eu já fiz orações em outros momentos, até às vezes com algum tipo de intenção, né, para refletir, né? Fiz orações sem falar em nome de Jesus, amém, e os anciãos, os irmãos, ficavam assim meio... Só que eu fazia justamente numa semana de oração que eu falo sobre os paradigmas, né? Quebrando paradigmas. E um dos paradigmas é esse, que a gente acostumou tanto com o nome de Jesus, amém, que a gente usa como se fosse um pedacinho de um rezo, de uma reza, como se fosse um abracadabra mesmo. Se não terminar em nome de Jesus, amém, a oração não vai ser respondida, né? Porém, é uma coisa que é interessante, olha, por isso que muitos aí falam que o diabo conhece, né? Conhece a Bíblia, e ele usa a Bíblia banalizando os ensinamentos. E esse ensinamento que Cristo colocou nos seus discípulos, para os seus discípulos, de pedir a presença do Consolador em nome de Jesus, né, de alguma outra forma tem se banalizado entre nós. E nós pedimos qualquer coisa. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, ao ponto de esquecermos qual que era o pedido que Jesus nos pediu para pedir, né? Aí a gente pede pela sanidade, pede pela proteção, pede para que esse vírus passe longe, pede para que aumente a imunidade. Em nome de Jesus, amém. E quando desejamos alguma vitória para alguém também, em nome de Jesus, né? A gente usa o nome de Jesus e às vezes usa em vão. Eu mesmo agora já usei quantas vezes, né? Vocês me desculpem, mas é uma questão pedagógica ou andragógica que eu estou fazendo aqui, né? Para ensinar adultos. Gente, é o seguinte, olha o que aconteceu. Quando Jesus, vamos em Atos capítulo 1, versículo 8. As últimas palavras de Jesus antes de ir para o céu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, né, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E ali estavam então uns varões, uns anjos, e chamaram aos galileus de varões, né?
No versículo 11, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Certo? Então, as últimas palavras de Cristo era uma lembrança daquilo que ele tinha ensinado lá em João 14, 15 e 16. O que eles deviam pedir? Em nome de Jesus, o Consolador. E por que será que o Consolador veio? Porque eles não faziam outra coisa do que pedir o Consolador. Claro que o tempo está determinado, né? Foi bem no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, né? 49 seria 7 vezes 7, foram 7 semanas e um dia, num domingo, né? Estamos estudando Apocalipse com o pastor Jean, e ontem foram uns aprendizados maravilhosos em relação às festas, né? E como caíam nos dias certinhos. E não foi diferente dessa vez, né? Enfim, no Pentecostes veio o Espírito Santo com poder, nós temos isso aí no capítulo 2, mas antes disso, versículo 14, Atos 1,14, diz assim: todos estes, no versículo 13 está o nome de todos os discípulos, né? E no 14 diz: todos estes perseveravam unânimes, grave essa palavrinha, unânimes em oração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, perseveravam unânimes em oração, o mesmo ânimo, o mesmo propósito em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A família de Cristo estava ali também. Vamos lá, capítulo 2, olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui eu fico triste um pouquinho, porque em português não fala igual no espanhol. A Bíblia Reina Valera, de 1960, ela fala e usa a palavra unânimes juntos, faz uma redundância. E no grego também existe essa redundância. É uma repetição do mesmo, usa duas palavras sinônimas para falar o estado que os discípulos estavam. Então, se quiser anotar aí com uma letra bem pequenininha, só para você linkar esse texto, capítulo 2, versículo 1, com o capítulo 1, versículo 14, certo? Tem muita... eles são textos associados pelas palavras que aparecem ali. Vou ler como se fosse em espanhol, uma tradução livre aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes reunidos. Aqui eles tiraram unânimes e puseram no mesmo lugar, né? E aí perdeu um pouco o sentido. Mas tem Bíblia, deve ter alguma versão, eu vou procurar depois para vocês, em português, que faça essa redundância. Aqui também está redundante, né? Fala-se reunidos no mesmo lugar, né? Afinal, está redundante, só que não usa a palavra unânimes, e unânimes é mais propício, porque estavam no mesmo ânimo, né? Não era apenas um lugar físico, eles estavam no mesmo pensamento, isso que a Bíblia quer dizer. Eu pergunto para vocês, o que será que eles estavam pensando? O que será que eles estavam pedindo em nome de Jesus? Para que viesse o Espírito Santo com poder. Será que as nossas orações, se nosso povo, se todos os adventistas do sétimo dia combinássemos de orarmos apenas por uma coisa, pela vinda do Espírito Santo, pela segunda vinda do Espírito Santo com poder? Se a gente pedisse o Consolador para esse momento que estamos vivendo, não para o momento em relação à pandemia, mas para o momento em relação à história final do pecado, né? Porque nós sabemos, Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Precisa ser pregado o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Mas esse ato é um ato de Deus.
e nós devemos clamar para que esse ato aconteça. E esse ato está intimamente ligado ao derramamento do Espírito Santo. A pregação do Evangelho a todo mundo é impossível, humanamente falando. Eu estou falando aqui há mais de 30 minutos. Já nasceram quantas e quantas pessoas? Nascem 2 por cada segundo. 2 a 2,5 pessoas por cada segundo que passa. E a pregação não vai nessa velocidade. Teria que ir muito mais rápido para alcançar aqueles que já nasceram. Mas nós temos certeza que não é a nossa força, assim como tudo na Bíblia, não é pela força de homens, mas pelo teu espírito, né? Lembra quando Davi enfrentou Golias? Então, a pregação do Evangelho vai ser a mesma coisa. Nós somos Davizinhos pequenininhos e o mundo é um tamanho do mundo, um planeta enorme. Mas, graças a Deus, está globalizado. E hoje em dia, cada vez mais, temos ferramentas de pregação. Na sua mão, cada um tem um celular, pode usar seu celular como ferramenta de pregação. E nós seremos a geração que Deus vai usar para pregar, para a pregação final, para o Evangelho chegar a todos os cantos desse mundo. E assim, então, Jesus poderá vir nos buscar e aqueles que entrarão de última hora também, antes do fechamento da porta da graça. Vamos lá, então, vamos desfrutar como é que é descrito aqui. Capítulo 2, versículo 1, vou ler de novo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da crucifixão, 50 dias depois da Páscoa, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em espanhol, estavam unânimes juntos. Ah, uma coisa interessante. Quantas vezes tem acontecido com você? Você está numa reunião, um está pensando no almoço, outro está pensando na gravata do pregador, outro está pensando nos problemas que teve durante a semana, cada um pensando em uma coisa. A unanimidade é muito difícil de se conseguir num grupo, mas pelo entendimento, pelo culto racional, né, por esse momento que nós estamos agora estudando a palavra, não estamos pregando apenas. Uma das coisas que está mudando nesse momento, né, a nova normalidade, como todo mundo enche a boca para falar, né, essa palavra bonita, né, agora saiu direitinho, eu sempre erro, mas a nova normalidade, qual será a nova normalidade? Menos pregação, mais ensino. Né? Nós precisamos estar conectados, unânimes, né? Conectados. Agora mesmo, você está nesse culto porque você quis estar. Quem não quis apertar o botãozinho ali, entrar na live, não quis, perdeu, né? Mas nós estamos conectados, precisamos mais estudo. A própria Ellen White fala menos pregação e mais ensino. Nós precisamos entender a palavra de Deus para acabar com paradigmas que vêm à nossa vida como tradição. A gente critica a tradição de outras igrejas. Eu não critico, porque a gente tem mais tradições, às vezes, que outras igrejas. Por exemplo, a tradição de orar em nome de Jesus, amém. Não estou dizendo aqui que das próximas orações você deve orar sem colocar o nome de Jesus e seus méritos para pedir alguma coisa ao Pai. Todo o contrário, estou falando que você deve orar em nome de Jesus, mas antes de falar amém, examine se na oração você pediu o Espírito Santo. Porque o mandato de Jesus não é pedir qualquer coisa. O mandato de Jesus para pedir em nome de Jesus, o mandato de Cristo para pedir no seu nome, é especificamente o pedido do Espírito Santo. Vamos lá. Depois desse parênteses longo, vamos ler novamente. Atos capítulo 2, é aquilo que vai acontecer conosco. A propósito, nós temos o Atos 20:20 para acontecer daqui a 10 dias, 9 dias. Viu? Toda a juventude da igreja linkada. Pastor Benefrides está fazendo não é um programa, é um movimento, certo? Então,
todos nós vamos participar. Antes era só para os novinhos, né? Acho que era de 15 a 30 anos. Eu já caía fora, né? Eu já ficava de fora. Mas agora eu vou poder assistir, né? Eu vou poder participar no Atos 2020. E você que está ali do outro lado, você vai poder assistir também, participar. Vai ser um fim de semana cheio de Espírito Santo. Vai ser um fim de semana cheio de Pentecostes na sua vida. Eu convido você, sua família, todos os jovens que estão nos assistindo. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam ali, né, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, versículo 5, vindos de todas as nações debaixo do céu. O termo diáspora, você já ouviu falar da diáspora? Pois bem, os judeus, eles, de tantas deportações, né, eram cativos na Babilônia, depois Médio e Pérsia, e as pessoas começaram, muitos judeus começaram a fazer vida, né, na época dos reis Seleucidas. Então muitos migraram para o norte, para o sul, para os quatro ventos da terra. Então a diáspora, esse monte de judeus estrangeiros que nasciam, inclusive começaram a nascer em outros lugares, foram perdendo até a língua materna, o aramaico e o hebraico, eles não manejavam mais, né? E várias gerações se passaram, e o dia do Pentecostes tinha esses judeus que iam adorar em Jerusalém, mas eles, mesmo adorando em Jerusalém, eles falavam outra língua. Entendiam algumas palavras, entendiam, claro, o ritual, a religiosidade permitia ter essa... É igual quando a gente, por exemplo, o adventista vai para a conferência geral. Esse ano foi cancelada por causa das contingências atuais, né? Mas quando as pessoas, os adventistas, vão na conferência geral, cantam aquele hino, oh, que esperança. Cada um na sua língua. Deve ser a coisa mais linda que existe, né? E todo mundo entende, todo mundo sabe o que é sermão, todo mundo sabe o que é informativo das missões, todo mundo sabe a doxologia, enfim. Assim também os judeus da diáspora estavam ali, já não falavam mais a mesma língua todos, eram unidos pela tradição. Mas aí os discípulos tiveram a oportunidade de falar assim, olha, por esses dias o Salvador veio, por esses dias Cristo morreu por nós, por ti e por mim, e ele foi o sacrifício suficiente, agora não precisa mais de cordeiro. O cordeiro perfeito morreu por nós, e agora nós somos salvos pela graça. E não apenas os hebreus, enfim, daí foi trabalhado o tema também dos gentios, né? E graças ao Espírito Santo, graças à visão que Pedro teve, graças ao chamamento de Saulo, que virou Paulo, né, o Espírito potencializou, foi o Espírito Santo, né? Atos dos Apóstolos não são Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, né? Fez com que a pregação fosse massificada. E assim acontecerá também em nossos dias. A minha hora acabou. Eu agradeço a Deus por esse estudo. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, dá uma lida, né? Nesses 3 capítulos. João 14, 15 e 16. E depois dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Você vai entender o que Cristo quer que nós peçamos no seu nome. Não é qualquer coisa que devemos pedir no nome de Cristo. Mesmo assim, ore, continue orando em nome de Cristo, continue orando em nome de Jesus, né? Mas a minha recomendação é a seguinte: antes de fechar a oração com um abracadabra, desculpa falar assim, mas é só para você entender a gravidade do tema, da mensagem. Eu estou exagerando um pouquinho, estou usando aqui o histrionismo, né? Muito característico das culturas hispanas, né?
Eu estou histrionizando. Antes de fechar a oração, em nome de Jesus, amém. Antes de falar amém, falo, puxa, eu não pedi pelo Espírito Santo. Jesus pediu para os discípulos orar pelo Espírito Santo em nome dele. Então, eu pedi pela vovó, pedi pelo meu irmão, pedi pelo meu filho, pedi pela minha esposa, mas eu não pedi pela presença do Espírito Santo, eu não pedi pela unção do Espírito Santo. Então, aí você dá uma volta para trás um pouquinho e fala assim, desculpa, Deus, desculpa, Senhor, eu esqueci de pedir aquilo que é mais valioso de se pedir. Eu quero pedir que o Senhor nos unja nesse tempo solene que estamos vivendo, com seu Santo Espírito. Que seu Santo Espírito venha por segunda vez com poder. Claro que o Espírito Santo está aqui entre nós, mas esse momento precisa de reacontecer, precisa acontecer novamente. Que o Espírito Santo abençoe a cada um de vocês. Nós vamos fazer, eu vi que minha esposa chegou aqui, vamos cumprimentar o finalzinho e depois eu faço oração, tá? Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, mas nós não vamos orar por qualquer coisa ou por qualquer livramento. Nós vamos orar pelo melhor pedido que Cristo nos fez para pedir, valendo as redundâncias. Juju. Foi maravilhoso o tema, né? Eu já conhecia o tema, já ouvi outras vezes o pastor pregando a respeito disso, e é um tema que me tocou profundamente, por isso eu sugeri a ele hoje que falasse a respeito desse assunto. Muito pertinente, muito importante. Eu queria mandar um abraço para a irmã Ruth. Irmã Ruth, lá de São Gonçalo, que também é de Monsenhor Paulo, né? Eles estão todos ali na região. Que Deus abençoe a família e a todos vocês aí de São Gonçalo, Sapucaí também. Mandar um abraço para o irmão Ildebran e a família. Deus abençoe, Paula, Isaac, continue concedendo paz e saúde a todos vocês. Um abraço, irmã Eliane, irmão Paulo, lá de Lambari, a Elisângela também. Que Deus continue abençoando você e que esse tema tenha encontrado lugar aí no seu coração e que as orações, né, de agora em diante, se é que você já não orava assim, mas antes em nome de Jesus, pedir pela vinda do Espírito Santo, para que ele habite em nossas vidas, em nossos corações, e assim também a obra, a missão, né, de pregar o Evangelho, seja finalizada e Jesus volte logo para nos levar para casa, né? Nós queremos ir para casa, já chega desse mundo. Então, que Deus continue te abençoando, tenha uma ótima noite. Nós vamos encerrar com a oração. Muito bem. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a sua santa palavra, que é luz para nossos caminhos. Obrigado porque o Santo Espírito, ele revelou os teus desígnios aos profetas, inspirou o profeta para poder escrever, e também hoje o Espírito Santo nos ilumina para poder entender aquilo que foi revelado e inspirado. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo é o Emanuel atualmente, é o Deus conosco, é Ele que está aqui entre nós, é Ele que nos une, é Ele que nos motiva, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos mantém unânimes. E nós queremos unanimemente nesse momento, nós que estamos aqui desse lado da tela, aqueles que estão de lá, nesse momento estamos pensando apenas uma coisa. Nós estamos talvez não no mesmo lugar, estamos todos separados, mas graças a Ti estamos unidos em um propósito, para Te pedir, para Te suplicar pela vinda do Espírito Santo com poder às nossas vidas. Que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor cumpra o seu propósito de vir nos buscar, mas antes que isso aconteça, nós precisamos pedir, clamar pelo Espírito Santo, para que Ele venha com poder agora nos capacitar, para poder testemunhar, para poder pregar
a mensagem final para esse mundo decadente, para esse mundo que não tem mais jeito, nem pelo lado da saúde, nem pelo lado da política, nem pelo lado do ambientalismo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos vasos que precisamos estar quebrados nesse momento, reconhecendo nossa carga de pecados, nossa pecaminosidade, nosso egoísmo, nosso eu, que nos atrapalha o tempo todo, que possamos depor esse eu de lado e deixar que o Espírito Santo nos capacite, nos motive daqui para frente. Que todos possamos entender isso, Senhor. Fala de alguma forma que os nossos irmãos que estão carinhosamente ouvindo desde dentro das suas casas, que eles possam replicar essa mensagem, levar para os outros. Irmãos, vamos pedir, não é hora de outra coisa, temos que pedir a presença do Espírito Santo. E é assim que os discípulos estavam um dia, lá no Pentecostes, naquela festa, 50 dias depois da crucifixão, 50 dias depois da Páscoa, e de repente veio como um vento, um estrondo, e línguas como de fogo foram posicionadas sobre as cabeças de cada um deles, e eles começaram a falar em línguas, e as pessoas começaram a entender a mensagem do Salvador. É maravilhoso pensar naquilo e pensar que hoje nós podemos ser participantes de um dos maiores eventos da história desse universo, a segunda vinda do Espírito Santo. Então, antes de fechar essa oração e pedir em nome de Jesus, nós queremos enfatizar novamente, pedir aquilo que Jesus nos pediu para pedirmos, que é a presença do Consolador. Que o Espírito Santo faça morada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Um abraço.